Em primeiro lugar, educação, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um episódio de Olha pra Poesia, onde eu, Fernando Morato, dou uma olhada em alguns poemas que me agradam, alguns poemas mais antigos, alguns poemas tradicionais, alguns poemas novos, alguns poemas desconhecidos. A ideia fundamental é ler poemas, porque a gente precisa dessa convivência, dessa familiaridade para ir gradativamente se acostumando e aguçando o olhar para conseguir entender cada vez mais. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Hoje eu trago um poema que eu achei bastante interessante. Fui convencido pelo dono da livraria a comprar o livro O Canto Verde das Maritacas, de Edson Cruz, um autor do qual eu não conheço praticamente nada e que justamente por isso se me apresenta de maneira bastante direta, bastante virgem. É um texto, é um livro que tem um dado bastante interessante. É muito fácil que a poesia, principalmente a poesia contemporânea, a chamada pós-moderna, caia numa situação muito metalinguística, muito autorreferente. Não é o que acontece em todos os poemas aqui. Claro, eu acabo também, por causa de questões pessoais, por causa da minha formação, por causa dos meus referenciais, acabo gostando de alguns poemas que chamam a atenção para esse lado um pouco mais metalinguístico, esse lado um pouco mais autorreferente. E o poema que me interessa dividir aqui com vocês, claro, ele diz respeito a bibliotecas. A biblioteca do pai de Borges foi o fato capital da sua vida. Ele nunca saiu dela, disse. Em minha casa, nunca tive livros. O fato capital da minha vida é não ter tido pai. Minha mãe foi minha biblioteca. Ensinou-me tudo. Nunca saí dela. Era analfabeta e deveria ter se chamado Alexandria. Poema singelo. A observação do início, um fato famoso para quem conhece literatura, para quem acompanha as obras do Jorge Luis Borges, que é um dos autores mais autorreferentes, é um dos autores mais metalinguísticos que a gente conhece. A ideia de que a biblioteca do pai dele foi uma coisa que criou sua relação com o próprio mundo é bastante conhecida de quem estuda literatura. E é esse o fato a partir do qual o Edson Cruz começa esse poema que, falado em primeira pessoa, não necessariamente tem que ser verdadeiro. Eu não sei se havia ou não havia livros na casa dele. Eu não sei se a mãe dele era ou não era analfabeta. O ponto importante aqui é que, a partir de uma maneira de enxergar o mundo, Borges, o Edson Cruz, cria uma maneira de falar sobre o mundo. A biblioteca pessoal dele, que é a mãe. Agora, essa ideia de que a biblioteca foi o grande referencial tem vários significados por trás. No caso do Borges, um significado fundamental é o de que as palavras se impõem ao mundo. O que, claro, tem tudo a ver com o tipo de literatura, o tipo de poesia, o tipo de contos que o Borges escrevia. Quando Edson Cruz fala que na minha casa não havia livros, e esse verso separado de uma única palavra é bastante interessante, porque ele dá o impacto da presença desse objeto que, para quem está lendo poesia como eu, é uma onipresença. Sim,
Se eu me preocupo tanto com poesia, é um pouco porque eu me preocupo com esses objetos aqui. Esses objetos são fundamentais na minha relação com o mundo. E ao falar que não havia livros e que não havia pai, o Edson Cruz, nesse texto, coloca duas ausências que são bastante interessantes, enquanto o Borges coloca duas presenças, os livros e o pai, que são definidoras da maneira como ele enxerga o mundo. O Edson Cruz está falando sobre duas ausências. E é interessante porque na ideia de ausência, alguma coisa precisa preencher. O Borges sugere uma ausência que é o próprio mundo, mas isso já foi absolutamente substituído pela presença do pai, pela presença dos livros. No caso do Edson Cruz, a ausência são os livros, a ausência é o pai, e o que se coloca no lugar? A mãe. E essa é uma imagem bastante significativa, porque introduz no texto, mais do que uma questão simplesmente artística, literária, uma questão social bastante séria, porque a quantidade de famílias brasileiras das quais não se tem notícia de pai, a quantidade de pessoas que não têm registro nem do nome de pai nos seus documentos, é uma realidade da periferia brasileira que agora se insinua dentro da poesia, o que começou no texto como uma imagem extremamente burguesa, que é o filho de uma família bem colocada, cercado dos livros do pai, que uma pessoa... Agora não lembro se o pai do Borges era funcionário público ou se ele era dono de algum tipo de negócio ou funcionário de uma empresa privada, não faz muita diferença. É um estilo de vida burguês. O que no começo aponta para um estilo de vida burguês, aqui aponta para uma precariedade de vida tipicamente brasileira. E é nessa precariedade de vida que o Edson Cruz inverte a colocação do Borges e fala que a mãe dele foi a sua biblioteca. A mãe dele foi o seu ponto de clivagem com o mundo. Falei bonito agora. Esse ponto de articulação da sua experiência com a experiência do mundo. E ao chamar a mãe de biblioteca, ele está colocando na conta da mãe também toda a cultura, toda a tradição, todo o conhecimento que vem de fora. Porque no fundo é um pouco isso de que a gente está falando. São os conhecimentos diretos da vida e a gente não tem condição de viver absolutamente tudo. Então é importante que a gente expanda o nosso acervo de vivências para as vivências das outras pessoas. A linguagem funciona fundamentalmente assim, e os livros e as bibliotecas são o grande veículo dessa memória acumulada. Não vamos esquecer que as musas são filhas da memória. A poesia é filha da memória. A mãe vira uma musa. A mãe vira a própria biblioteca, que há um eco aqui. Ele diz, era analfabeta, mas devia chamar-se Alexandria. É óbvio que está fazendo uma referência erudita à biblioteca de Alexandria, aquela biblioteca real existiu, mas ao redor da qual tantas lendas se formaram. Existem vários livros sobre a biblioteca de Alexandria, sobre o que ela supostamente teria, sobre as intrigas ao redor dela, como Ptolomeu Sóter criou, como Aristarco foi um tirano na biblioteca, como Apolônio de Rhodes, Calímaco ou até Eratóstenes. Foram todas figuras que construíram essa memória coletiva, hoje desaparecida materialmente do mundo, mas presente na imaginação, que é o que aconteceu agora com a mãe do eu lírico do poema do Edson Cruz. Ela passa a incorporar essa memória mundial, essa memória coletiva, e ela passa a significar a própria vida,
através da biblioteca. Um poema lindo, singelo, denso, cheio de referências, mas na primeira olhada tão superficialmente simples, tão acessível. Vamos olhar de novo e ver se vocês conseguem ver isso ou não conseguem.